Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Nós vamos ler com calma, bem devagar, porque assim, é um texto que a gente precisa de muita atenção. Precisamos de muita atenção na leitura, claro, naquilo que o Senhor vai falar através do texto. É um texto de não tão fácil entendimento, mas eu creio que Deus irá falar conosco profundamente através desse texto. Então, por favor, não converse, não deixe ninguém conversar com você. Deus separou esse momento para a gente ouvir a voz dEle. Deus separou esse momento para você ouvir a voz dEle. Então, não se distraia, não pegue seu telefone para poder fazer outra coisa, a não ser para você fazer algum tipo de anotação, né? Se for para isso, amém. Se for para você ler o texto, amém. Mas se for para outra coisa, não mexa no seu telefone. Tem um barulhinho aí que está incomodando a gente, é No Blake. Esqueça o barulho do No Blake, tá bom? Não fique incomodado com o barulho do No Blake. Está calor lá fora, aqui não está tão calor assim, então não existe elemento nenhum que possa tirar você de se ligar no que a palavra de Deus irá nos dizer nessa noite. Posso ouvir um amém? Vamos à leitura do texto, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles seus vestidos. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. Versículo 15. Disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegai-vos à mulher. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um fogo, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem.
Eu vou repetir esse versículo 21, porque está aqui a chave da mensagem desta noite. Disse o Senhor a Moisés: desce e protesta o povo que não transpasse o termo ou transpasse o limite. Obrigado, Zé Carlos. Para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que chegaram ao Senhor, se não se santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificam, ou estabeleça limites. Disse o Senhor: vai, desce, depois sobe tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao monte, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Você vai pular para o capítulo 20, nós vamos lá para o versículo 18. E todo o povo viu trovões e relâmpagos e zunido da buzina. O monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. Vamos repetir o versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o zunido da buzina, e o monte fumegava. E o povo, vendo isto, retirou-se, pôs-se de longe. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Vou repetir o versículo 19. Disseram a Moisés: fale tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não temas, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Vou repetir o versículo 20. Disse Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu farei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, Deus de prata ou Deus de ouro não fareis para vós. Um altar da terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedra lavadas. Sobre ele levantareis o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus no meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante de mim. Senhor, por essa porção da palavra, nos fale nessa noite. Amém? Amém, amados? Você pode inclinar sua cabeça e fechar seus olhos? A gente precisa muito do Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, tomamos posse daquilo que Jesus disse a teu respeito, que o Senhor nos guiaria em toda a verdade. Senhor, queremos te ouvir. Olhe para a nossa limitação, a minha limitação, a limitação de cada um de nós com as nossas mentes, que facilmente vaga para outros lugares. Com o nosso coração, que às vezes está tão cheio de coisas,
cheio de coisas que preenchem e que não dão lugar à tua palavra. Então, por favor, tenha misericórdia de nós. E por esse texto, por essa porção da tua palavra que acabamos de ler, por favor, nos fale. No nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é rompendo limites. Rompendo limites. Uma das realidades mais cruéis da vida, por que não dizer da existência, é quando não conseguimos vencer limites, ultrapassar barreiras. Pior que isso é saber que tem gente que se acomodou na vida, não consegue ter forças para romper limites e ultrapassar barreiras. Pode ter certeza do que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã. Uma das coisas mais tristes da vida é quando nós não conseguimos passar ou ultrapassar barreiras e vencer limites. É muito difícil. Eu creio que todo mundo aqui já passou por isso. Passa e vai passar. De ter que romper os seus próprios limites. Agora, você sabe qual é a maior barreira na vida de uma pessoa? Qual é o maior poder limitante na vida de uma pessoa? Se você respondeu aí no seu coração que o maior poder limitante na vida de uma pessoa é o pecado, você acertou. O pecado trouxe muitas consequências na humanidade, mas sobretudo, o pecado colocou uma barreira entre Deus e o homem. E às vezes são barreiras que parecem ser intransponíveis. A começar por essa realidade de que o pecado impôs uma barreira entre o homem e Deus, até que Cristo entre na vida de alguém e ajude a romper as barreiras, os limites. O homem está passível a ficar preso a barreiras e limites. Eu quero nessa noite te levar por essa palavra. E repito, o entendimento não é fácil. Eu quero te levar pela revelação da palavra, pela iluminação da palavra, na graça de Deus, no poder do Espírito. Eu quero te levar a você sair daqui nessa noite vencendo os seus limites, ultrapassando os seus limites. Quem sabe aqui, nesta noite, daqui a alguns minutos, você vencerá algumas barreiras, alguns limites, alguns fatores limitantes que estão dentro de você aí, que te impede de se aproximar de Deus, que te impede de fazer a vontade dEle, que te impede de cumprir o propósito dEle, que te impede de ser próspero, que te impede de ser feliz, que te impede de ser ungido, que te impede de ser feliz com outras pessoas, que te impede de viver relacionamentos profundos. Eu espero que nessa noite seja uma noite de romper barreiras, de romper limites, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Bom, o texto que nós acabamos de ler fala do povo de Israel no Monte Sinai. Eles acabaram de chegar no deserto do Sinai. Eles saíram do lugar chamado Refidim. Estão acampados agora no deserto do Sinai. Não era apenas mais um acampamento da jornada do deserto. Se você pegar lá da saída do Mar Vermelho, você vai ver Israel
passando pelo deserto, ou pelos desertos, na verdade não é o deserto, são os desertos, com os nomes específicos, geograficamente falando, Sur, Etam, Mara, Elim, Refidim e Sinai. Sinai é o ponto máximo dessa ida de Israel do Egito até a terra de Canaã. Sinai é o lugar estratégico de Deus. Ali no Sinai, Deus daria instruções a seu povo. Você pode reparar que esse contexto vai falar dos 10 mandamentos. Então, nesse lugar, Deus separou para que o povo pudesse acampar em torno do Monte Sinai, e ali Deus daria as instruções, a lei, e segundo o autor aos Hebreus, Deus deu a planta para a construção do tabernáculo, Hebreus 8, 5. Deus deu uma planta para Moisés construir um lugar para que Deus pudesse habitar no meio do povo, ou seja, sair do cume do monte com a sua Shekinah e descer no tabernáculo. Então, repare que esse lugar é um lugar estratégico de Deus. Deus está aqui tratando do seu povo, está forjando o seu povo. Se você reparar nessa trajetória, e o livro de Números ajuda muita gente a entender isso, você vai ver que Deus está tirando a mentalidade do povo de Israel do Egito, forjando o povo de Israel no deserto. E ele tem um propósito para isso. O propósito dele é preparar seu povo para tomar posse da terra de Canaã. Porque assim, irmão, nós aqui estamos sendo forjados. Por isso que a nossa vida não é fácil. Por isso que a sua jornada nessa terra não é fácil, nunca será. Se algum dia alguém disse a você que a vida cristã é fácil, essa pessoa te enganou. É claro que você não vive no engano, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que nesse ponto especificamente essa pessoa te enganou, porque a vida cristã, ela não é fácil, ela é uma jornada difícil, pesada, como diz a música sacra aí, né? A caminhada é longa, é pesada, a jornada é difícil. Só que Deus está nos preparando, nos forjando. Diferentemente de Israel, que a promessa de Deus é uma terra, a terra de Canaã, a promessa de Deus para a igreja não é Canaã, não é uma terra, a terra de Canaã. A promessa de Deus é a Nova Jerusalém. Então, no sentido de que estamos numa jornada, estamos sendo preparados, é a mesma coisa. Então, ficar ao pé do Monte Sinai, era estratégico de Deus. E aqui a gente percebe claramente que havia uma diferença entre Moisés e o povo, no tocante à aproximação com Yahvé. E vou te falar, a diferença não estava apenas no modelo sacerdotal ou profético. Não. A diferença entre Moisés e o povo não estava apenas no modelo sacerdotal e profético, porque o sacerdote e o profeta, eles tinham as suas peculiaridades diante de Deus. Ou seja, o profeta representava Deus diante do povo e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então, a diferença não estava apenas no modelo, conquanto sim, de fato, era o modelo para esse tempo, e ele vai perdurar, ele vai aumentar, né? E aqui Moisés, ele é profeta, ele é sacerdote. Mas a diferença entre Moisés e o povo não estava na questão sacerdotal ou profética, era muito mais do que isso. A diferença entre Moisés e o povo estava a maneira como Moisés se relacionou com Deus. Moisés já tinha tido um tempo com Deus, uma experiência viva com Deus. E nós cantamos isso nessa noite. É que a sarça não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Então a diferença é que Moisés já teve uma experiência profunda com Deus, viva com Deus. É lógico, é óbvio, meus irmãos, que Moisés aqui, ele é profeta, ele é sacerdote, ele representa Deus perante o povo perante Deus. Mas a diferença entre o povo aqui, nesse momento, não era apenas e tão somente o modelo profético sacerdotal.
Moisés já havia vencido as suas barreiras. E uma delas é que Moisés nasceu príncipe e precisava abrir mão do privilégio de príncipe para ser servo. Mas o povo não estava preparado para viver próximo de Deus como Moisés. Por quê? Porque havia fatores limitantes. Eu quero que você preste atenção nisso, por favor. Vai ser projetado um a um. Isso está aqui no texto. Eu fiz questão de ler o texto todo com você. Mas fique tranquilo que nós não vamos voltar ao texto todo. O texto vai nos mostrar aqui fatores limitantes entre Deus e o povo. Está claro isso? Então, um a um, vai aparecer na tela aí. Você vai ver comigo os fatores limitantes. O primeiro deles, vai aparecer aí? Vai aparecer. Está aí, Nicole? Está rebobinando? Igual fita cassete, que a gente pegava a caneta e fazia assim, girava a fita no ar. Você não é desse tempo, né, gente? Aí apareceu, você não é desse tempo. Quem já fez isso? Pegou a caneta, lá, já fez isso, né? Rodar assim a caneta, rebobinar. Mas não, graças, apareceu aí. Fatores limitantes. O povo viu o poder de Deus. Vamos um a um. Aparecendo dois aí, mas vamos um a um. Primeiro, o povo viu o poder de Deus, mas não podia desfrutar dele. Está aqui no texto. O povo via o poder de Deus, mas não podia desfrutar dele. Fator limitante. Já pensou, irmão? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Já pensou? Você vê o poder de Deus, sentir o poder de Deus num culto, na vida do irmão, na vida da igreja, na sociedade, e você não poder desfrutar desse poder, você não ter condições de desfrutar desse poder. Já imaginou, irmão? Era a realidade. O povo via o poder de Deus, viu o poder de Deus no Monte Sinai, mas não podia desfrutar dele. Eu não estou conjecturando, não. Tem muita gente na igreja que vê o poder, mas não participa do poder, não desfruta do poder. Por quê? Porque existem fatores limitantes. E muitas das vezes esses fatores limitantes estão dentro de você. Aliás, os maiores fatores limitantes não estão fora de nós, estão dentro de nós. Então, por favor, não faça parte de uma geração que sabe que Deus tem poder, que Deus opera poder na igreja, que Deus opera poder na vida do irmão, que Deus opera poder na sociedade e não vai participar, e você não participa. Que é isso, irmão? Você tem que participar do poder, do mover de Deus. Então, se tem alguma coisa te limitando, é noite de você romper isso. Segundo, o povo podia se aproximar do lugar onde Deus se manifestou, mas não podia desfrutar de sua glória e de sua presença. Olha isso, o povo se aproximou do lugar, mas não podia se achegar ao lugar onde Deus estava, onde Deus se manifestou. De longe. Vai dar trabalho até para achar onde está o versículo que fala de longe. Mas está aqui. Vamos pensar. Hoje a gente vai ser muito mais didático do que aplicativo. É para a gente pensar, irmão. O povo podia se aproximar do lugar onde Deus se manifestou, mas não podia desfrutar da sua glória e da sua presença. Ele estava lá no Monte Sinai. Vozes, estou usando um Apocalipse. Trovões, relâmpagos, buzina. O monte fumegava, poder. Eu quando venho para um culto, irmão, eu não venho como pastor. Eu sei que eu tenho a responsabilidade de pregar como agora, por exemplo. Mas eu não venho como pregador, eu venho como adorador. E como adorador, eu quero desfrutar da glória e da presença de Deus.
É triste quando a gente vem para um culto como esse, a gente não consegue desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus. A gente sabe que Deus está, que Ele se manifesta, que Ele está no meio dos louvores do seu povo. Deus está presente no meio dos louvores do seu povo. Só por isso, a gente poderia analisar com muita calma essa verdade aí. Eu tenho a plena convicção, eu tenho a plena certeza de que Deus esteve e está aqui nessa noite, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Agora, meu irmão, por favor, chegar no lugar e saber que Deus está e não poder desfrutar da sua glória e de sua presença, meu irmão, tem que vencer barreira, você tem que ultrapassar a barreira ali, vencer os seus limites. Terceiro, vê os dois juntos. Tá bom, devagar. Não vamos ser tentados a olhar para o 4 aí não. Olha aí. O povo não podia ouvir a voz de Deus diretamente, só através de um mediador, Moisés. Percebeu pela leitura? Falou Deus a Moisés. Moisés falou ao povo. Essa coisa de limitação. O povo não podia ouvir a voz de Deus diretamente. Tinha que ter um mediador. Quem disse a você que só alguns podem falar em nome de Deus? Quem diz que Deus não pode falar com você, irmão? Deus fala com você. Vou repetir, Deus fala com você. Você não precisa de um mediador para ouvir a voz de Deus. É claro que nesse momento eu estou sendo mediador, eu estou ministrando a palavra, evidentemente. Mas, irmão, quando você abre esse livro aqui, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, se você não ouve, tem coisa errada. O povo não podia ouvir a voz diretamente de Deus. Precisava de um mediador. Ei, o nosso mediador é Cristo. Você não precisa de um mediador. Deus fala com você. E se você não está ouvindo a voz dele, tem algum fator limitante dentro de você que está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Último, não estou terminando a mensagem, é só a introdução. O povo foi convocado a comparecer à presença de Deus, mas não podia vencer as barreiras limitantes. Tinha que manter a distância. Você volta ao texto, depois você vai ver. Deus está convocando o povo para estar próximo ao Sinai. Mas tinha uma barreira, Moisés estabeleceu uma barreira. Tinha que manter uma distância. Já pensou? Você recebe a convocação para estar em um lugar, num culto, numa celebração. E aí alguém chega para você assim, você vem para esse culto, mas olha só, você não pode ultrapassar daqui para lá. Não é do seu tempo, é do meu. Não pode bater palma, hein? Não pode dizer aleluia. Se você falar aleluia, você é pentecostal. Não pode, hein? Você não pode aqui dar 2 améns. O seu limite de amém é um só. Por muitas vezes nós tivemos que
tentar ir, tentar avançar, mas os homens nos colocaram limites e não vai daqui para lá não. Então, perceba, quantos fatores limitantes? E a pergunta, por favor, você precisa raciocinar e pensar comigo. Quem estabeleceu esses limites? Deus. Deus. Mas por que Deus estabeleceu limites? Ou seja, o povo não podia desfrutar do poder dele, o povo não podia desfrutar da sua glória, o povo não podia falar com ele diretamente, ouvir a sua voz diretamente, o povo não podia chegar à sua presença. Por que Deus fez isso? Não, Deus não foi um Deus que queria manter a distância do seu povo. Deus nunca quis manter distância com os homens. E se eu disser a você que tudo isso é misericórdia e graça de Deus, você acredita? Deus pediu a Moisés para colocar uma barreira limitante. É misericórdia e graça? Como assim misericórdia e graça? Que graça é essa que impede o povo de se chegar a Ele, desfrutar da sua presença, de não ouvir a sua voz diretamente? Que graça, que misericórdia é essa? É assim para a gente entender. O que acontece é que se o povo se aproximasse sem purificação dos pecados e sem santidade, o povo morreria. Como é que se aproxima de Deus em pecado e sem santidade? Entendeu por que é graça e misericórdia? Por que Deus colocou um querubim na porta do jardim para o homem nunca mais entrar? Pura misericórdia e graça. Porque se o homem come da árvore da vida em pecado, eternamente ficaria em pecado. Se o povo se aproximasse do monte, ultrapassando as barreiras estabelecidas por ele mesmo, o povo morreria. Por quê? Porque naquele momento era necessário santidade e purificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é pura misericórdia e graça de Deus. Então, gente, não dá para botar culpa em Deus quando nós não conseguimos romper e vencer limites que nos impedem de prosperar, de avançar, de crescer na fé, sobretudo de nos aproximar de uma intimidade profunda com Ele. Não dá para a gente botar culpa em Deus. Como que vamos botar culpa em Deus se nós não conseguimos avançar, não somente na vida espiritual, não, em todas as áreas da nossa vida? Não bote culpa em Deus. Porque muitas das vezes Deus está sendo misericordioso e gracioso com você, porque Ele sabe que antes de você avançar e romper limites e barreiras, você precisa ser tratado. Amém, gente? Agora, o que Deus fez? Vamos rapidamente ver o que Deus fez? Agora que eu vou entrar na mensagem, mas fique tranquilo. O que Deus fez diante de fatores limitantes que Ele mesmo estabeleceu no Sinai? O que Deus fez? Você pode dizer comigo? Diga assim: Deus mandou o povo santificar. A primeira coisa que Deus fez. O verbo hebraico aqui é kadosh.
santificação. Aquilo que é sagrado, aquilo que faz distinção, separação. Então, o texto, não precisamos ler, vai nos mostrar que Deus manda o povo se preparar. Isto é, passar por um rito de purificação, estarem prontos em 3 dias. Deus aqui tem 2 intenções em santificar o povo. Ou melhor, duas maneiras do povo se santificar. A primeira delas, dizer ao povo que eles eram sua propriedade. Então, quando Deus manda o povo santificar, Ele está dizendo: vocês me pertencem. Eu separei vocês de todas as nações do mundo. Eu os tirei da terra do Egito para que vocês me pertencessem. Literalmente, Deus está dizendo assim: vocês são meus. Você, Israel, é meu povo. Meu irmão, você pertence a Deus. O dia que Jesus salvou a sua alma, purificou você, você passou a pertencer a Deus. Então viva de acordo com o Deus que você pertence, porque Ele é santo. E se Ele é santo, seja santo assim como Ele é santo. Então, diante de tantos fatores limitantes, o que Deus está falando para o povo? Santifiquem-se. Até relações sexuais, Deus mandou o povo parar por 3 dias. E aí tem uma outra verdade nesse processo da santificação que eu acho muito interessante. Além de Deus dizer assim: vocês me pertencem, Deus está dizendo assim: eu quero que vocês vivam um novo recomeço. Por isso o povo teria que tomar banho e trocar de roupas. Lembra do filho pródigo? Quando chegou à casa do seu pai, o que o pai mandou fazer? Dentre aquilo que o pai mandou fazer com o filho, ele mandou trocar as suas roupas, porque as roupas que ele estava usando eram roupas velhas, fétidas. Tragam roupa nova. Ou seja, esse meu filho está tendo a oportunidade de um recomeço. Deus está nos conduzindo nesse tempo a romper com os nossos limites, com as nossas limitações, e nos santificar na presença dEle. Somos seus filhos, somos libertos do pecado, e sempre na presença de Deus haverá a possibilidade de um recomeço. Sempre na presença de Deus haverá a possibilidade de um recomeço. O povo de Israel iria desfrutar agora de um recomeço. A lei seria dada. Um pouco mais à frente, o tabernáculo seria construído. Era um recomeço. Lembra das pragas do Egito? Qual era a ordem de Deus? Libere meu povo para ir para onde? Para o deserto. Para quê? Prestar culto. Presta atenção nisso. Qual era a ordem de Deus? Mandar Faraó liberar o povo para onde? Para o deserto. Eles estão onde? No deserto. Para quê? Prestar culto. Recomeço. Recomeço. No nome de Jesus, rompa os limites e viva um recomeço. Coloque uma roupa nova hoje, irmão. Toma um banho da água do Espírito. Coloque roupa nova. Tem um recomeço de vida para você no nome de Jesus. O que Deus mandou fazer? Ou o que Deus fez? Segundo lugar, Ele
liberou o seu poder. Ele revelou-se em poder. A aparição do Senhor foi um espetáculo. Trovões, relâmpagos, espessa nuvem. Interessante que Baal se manifestava, ou melhor, achava-se que Baal manifestava no monte, e quando o monte acontecia de um trovão no monte, Baal está lá. Só que agora o povo estava vendo e ouvindo o poder de Deus de uma maneira muito densa. Israel, que era o povo de Deus, estava vendo com seus olhos e ouvindo coisas que eles nunca viram e ouviram. Se você ler com calma o texto, você vai ver que a intenção de Deus em provocar, ou melhor, se manifestar em poder, é para gerar temor no povo. Só que o povo não gerou temor, gerou medo. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Você fez isso só porque o Vasco ganhou o Flamengo, né? Eu te conheço. Só porque o Vasco ganhou o Flamengo, ele fez isso, irmão. Estou brincando, Guilherme, eu sei que não é por isso, não. Mas que tem um sorrisinho lá naquela face, tem lá. Aí, olha lá. Aí, Kiel também. Quer trazer água também para mim, Kiel? Ah. É um ditado popular que barato que eu não deixa para lá. Aí você vai perguntar assim, pastor, mas como assim? A gente não está vendo trovão, relâmpago, vozes. Como assim? Deus não está liberando o trovão, não tem voz aqui, não tem buzina, não tem densa nuvem, não tem... Como assim poder? Meu irmão, onde Deus está presente, onde o Senhor está, e onde a igreja dele é convocada está, e onde a igreja dele o invoca pelo louvor, pela adoração, pela oração, ali está o poder de Deus. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu isso. Onde o povo de Deus está reunido, a convocação de Deus, Deus convoca o seu povo para orar, Deus convoca o seu povo para adorar, Deus convoca o seu povo para louvar, Deus convoca o seu povo para ouvir a sua palavra. E quando o povo dele aceita o convite da sua convocação, o povo adora, louva, tem comunhão, o povo busca, ali está o poder. Então o poder de Deus está aqui, irmão. Até a criança sabe disso, irmão. Até a criança sabe disso aí. Eu nem sei qual... Olha lá, ó. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Tudo que... tá vendo só? O Espírito Santo está falando com você, irmão. É sério que eu estou dizendo, não estou brincando, não. A do Vasco é que eu brinquei, agora é sério. Deus está aqui, o seu poder está aqui. Então, você não pode deixar que as barreiras, os fatores limitantes que estão dentro de você, te impeça de desfrutar do poder de Deus. Você não pode, irmão. O Espírito Santo está te chamando para você romper os limites. Não faça como o povo de Israel, que não entendeu que Deus impôs limite por misericórdia. Não faça como o povo de Israel, que não entendeu que Deus queria criar temor e não medo. Meu desejo é que o Espírito Santo venha sacudir você, porque o monte aqui foi sacudido pelo poder de Deus. O Monte Sinai foi sacudido. O arraial de Israel foi sacudido pelo poder de Deus.
Que o Espírito Santo possa sacudir seu coração aí agora. Que o seu coração seja tão sacudido, que você não vai ter como resistir. Você vai romper os seus limites e você vai desfrutar da presença de Deus. Você vai desfrutar do Espírito Santo. Você vai desfrutar da graça e da glória de Deus. O que mais Deus fez? Deus tocou uma trombeta, uma buzina. Surpreendentemente, uma buzina foi tocada. Ressoou uma buzina. Não foi ninguém no arraial. Não foi um trompeteiro. Foi algo sobrenatural. Os olhos não viram quem tocou, mas sabia de onde estava vindo. Essa trombeta não era apenas um simples elemento de chamado. Fazia parte da investida de Deus para aflorar, ouça isso, por favor, para aflorar os sentidos da nação, todos os seus sentidos. Se você ler o texto, você vai ver que o som ia aumentando. Deus falou isso muito comigo. O som da buzina ia aumentando. Deus está aqui preparando o povo para um momento específico. A chegada dos 10 mandamentos. Deus estava despertando o povo para algo novo. E o som aumentava. Deus continua tocando buzina. E vou te falar, pelo menos aos meus ouvidos, e eu creio que da maioria aqui, a buzina, o som dela está cada vez mais aumentando. Por quê? Algo novo de Deus está por vir. Não é Moisés trazendo as tábuas do Monte Sinai com os 10 mandamentos. Não é. É um avivamento? Creio que sim. A trombeta está sendo tocada. Mas pelo menos aos meus ouvidos eu creio que você que está aqui nessa noite, nós cantamos isso. Interessante, ninguém combinou nada, né? O som está sendo preparado. E pelo menos em nossos corações, a trombeta está sendo tocada. O som está aumentando. Por quê? Daqui a pouquinho, irmão, como diz Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ao som da trombeta, nós seremos recolhidos dessa terra. Aleluia. A trombeta está tocando cada vez mais. O som da trombeta está aumentando. A sua palavra está sendo pregada. O som da trombeta está anunciando que vem algo de Deus novo por aí. Como é que você vai viver com coisas limitando você, irmão? Vá pensando aí. Ou melhor, vai ouvindo a voz do Espírito. Porque o Espírito, tenho certeza, que falou com você como falou comigo. Tem coisa aí dentro que te limita. Ouça a trombeta da palavra de Deus que está nesse momento tocando forte, te chamando a um concerto,
ao arrependimento, ao quebrantamento, ao movimento novo do Espírito. Ouça a voz da trombeta de Deus. O que Deus fez? Ele manda construir um altar. Versículo 24 a 26. Já pulamos para o final do texto. Isso acontece depois de Deus dar os 10 mandamentos. O decálogo, a lei de Moisés. Ou melhor, os 10 mandamentos. As leis de Moisés vêm depois. Capítulo 21. Então, depois que Deus estabelece os 10 mandamentos, Ele vai falar para o povo assim: vocês vão construir um altar. Mas interessante é que Deus vai dar a forma do altar. Para ser bem claro, Deus mandou construir altar rústico. Ou seja, não vai pegar esse altar e lavar a pedra, fazer bonitinho, com medidas. Não vai botar ouro sobre ele. Você vai ver que lá à frente vai acontecer isso, mas agora não. Por que Deus está mandando construir um altar assim? Porque Ele não queria que o seu povo caísse na idolatria. Os povos pagãos, suas ofertas eram oferecidas em altares de luxo, pedras lavadas. E Deus está dizendo assim: vocês vão oferecer oferta, todo tipo de oferta, mas é no simples. E é o simples que vai exaltar o meu nome. É o simples que vai exaltar o meu nome. Deus está te chamando você para o altar hoje. E Deus não quer luxo. Deus não quer pomposidade. Deus quer coisa simples. Deus quer a sua vida no altar. Portanto, rompa os limites e entregue-se no altar de Deus nessa noite. Amém? Deixa eu concluir. A intenção de Deus com todo esse momento era levar o povo a se tornar alerta para com o pecado. Deus não queria que seu povo vivesse aterrorizado. Não foi a intenção de Deus causar terror no povo. Mas o texto que lemos, nem sei qual versículo, você viu que a intenção de Deus era de fato gerar temor no povo e não terror no povo. Agora você percebeu que o povo, ao invés de ter temor, teve terror. E o povo chega a dizer assim para Moisés: ó, fala você conosco, não fala Deus. Por que o povo disse isso a Moisés? Fale você conosco, não fale Deus. Porque o povo estava com terror, estava com medo de morrer. Não era a intenção de Deus causar terror, mas sim temor. Por quê? Minha definição de temor. O temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de pecar contra Deus. Eu sei que tem a definição aí, léstica do dicionário, que temor é ter reverência a uma divindade, a Deus. Eu sei, é verdade, é isso mesmo.
é ter reverência a Deus na sua grandeza, majestade, na sua santidade. Temor é prestar reverência, mas temor é sim ter medo de pecar contra Deus, porque se pecamos contra Deus, nós estabelecemos limites entre nós e Ele. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Quantos querem notícia boa, diga amém. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Aliás, eu não. Mateus, capítulo 27, versículo 51, se eu não estou enganado. Essa é a notícia boa que eu tenho para te dar. Qual a notícia boa que eu tenho para te dar? Antes de responder essa pergunta. O tabernáculo era cheio de limitações. Para o homem chegar lá no Santo dos Santos, tinha que passar por vários limites, ou alguns limites. O último deles, um véu, uma cortina. Não era como essa, evidentemente. Era uma cortina de 4 cores: azul, púrpura, vermelho e branco. O homem tinha que passar por ela, e era um homem só. O que Deus estava dizendo? Tem limites para chegar à minha presença. E o último é um véu. Eu tenho uma notícia boa para te dar, irmão. Sabe esse véu? Mateus 27, 51, se eu não estou errado, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se você não entendeu a notícia boa, eu vou te dar agora. Se depender de Deus, não tem limites. Se depender dele, ele já fez a parte dele. Ele rasgou o véu da separação. O Deus que estabeleceu limites aqui no Sinai é o mesmo Deus que rasgou todos os limites para que o seu povo, para que eu e você pudéssemos nos achegar à presença dele. Ele rasgou toda a possibilidade dele, Deus, te impedir de chegar perto dele. Ele já fez a parte dele, ele rasgou o véu. Só depende de você, irmão. Sabe qual a pessoa que pode impedir você de se aproximar de Deus, de ter uma relação profunda com Ele, de ter uma vida abundante com Ele, de ser uma pessoa tremendamente usada por Ele, com unção e graça? Sabe qual a pessoa que pode te impedir isso? Não, não é o diabo, é você mesmo. Não dá para a gente colocar a culpa em Deus, evidentemente. Por quê? Porque Ele rasgou o véu quando o seu filho morreu na cruz. E segundo o autor aos Hebreus, nós podemos entrar com ousadia no Santo Santo, pelo novo e vivo caminho, pelo véu rasgado que é o Jesus Cristo. A única pessoa que pode limitar você de ter uma experiência nova com Deus, de ter uma experiência profunda com Deus, de ter uma vida abundante em Deus, de prosperar em todas as áreas da sua vida, é você mesmo. Porque Deus já arrancou o limite estabelecido pelo pecado de Adão no Éden. Deus já estabeleceu ou tirou o limite. O caminho está aberto. As barreiras estão dentro de você. Você não pode sair daqui nessa noite com nenhum fator limitante.
Não pode. Porque Deus é o primeiro interessado que você rompa as suas barreiras limitantes e dê um abraço nele, de filho, e desfrute de uma vida abundante. Eu te conheço, eu conheço a maioria aqui, mas eu não te conheço o suficiente para poder arrancar de dentro do seu coração os fatores limitantes que te impedem de ter uma vida abundante, uma vida profunda com Deus e uma vida cheia de unção usada por Ele. Por isso, Deus te trouxe aqui eu termino. Assim como Deus atraiu o povo para o Sinai, Deus atraiu você para esse lugar. Deus te atraiu para aqui, para esse lugar. Para você romper limites e barreiras. Eu tenho mais uma notícia boa para te dar. Além da primeira. Que Deus já rompeu o limite da parte dele. O véu já rasgou. Eu tenho mais uma notícia boa para te dar. Dê o primeiro passo. Porque tem alguém que vai segurar na sua mão e vai te dar quantos passos serem necessários. Esse alguém é o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Mas ainda continua dependendo de você. Eu te pergunto, quais são os fatores limitantes que estão dentro de você, aí dentro do seu peito, do seu coração, da sua mente? Quais são? Quais são os fatores limitantes que estão te impedindo de crescer? Ó, ano do crescimento. Quais são os fatores limitantes que estão impedindo você de alcançar seus sonhos? É possível também que os fatores limitantes estejam fora de você. Esteja em alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que te magoou. Vença isso, irmão. Vença isso. Se no Sinai, Deus estabeleceu limites por misericórdia, graça para o povo não morrer. Na cruz, Deus arrancou todos os limites para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu vou repetir, porque eu acho que você não ouviu e não entendeu. Se no Sinai Deus estabeleceu limites por misericórdia e graça para o povo não morrer, na cruz do Calvário, Deus arrancou todos os limites para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quais os limites você precisa vencer hoje? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você não precisa de um teclado, você não precisa de uma guitarra, você não precisa de um contrabaixo para sacudir você. O que você precisa é do poder de Deus, da sua trombeta, da sua palavra. É claro que os irmãos serão instrumentos de Deus aqui neste momento. Sabe, hoje pela manhã eu brinquei com os irmãos aqui e disse assim: o seu silêncio me assusta. E antes dos irmãos tocarem os seus instrumentos e cantar, esse silêncio, ele pode ser uma bomba. Ah, tem tanta gente na igreja que está limitada.
Bota a culpa em A, bota a culpa em B, bota a culpa no pastor, bota a culpa até em Deus. Tem tanto dom e talento guardado. Tem uma unção pronta para ser despejada, derramada sobre você, irmão. Tem um azeite do céu pronto para ser derramado nesse coração aí, para você ser tremendamente usado por Deus. Pare de achar que ungido é só pastor. Ungido é só levita. Pare com isso, irmão. Pare, tira isso da sua cabeça, por favor. Pastor existe por causa da igreja, não o contrário. Diácono existe por causa da igreja, não o contrário. O poder não está em A e B, na função A e B, no título A e B. O poder está na igreja, está em você, irmão. Deus quer derramar, quer destilar uma unção fresca e nova hoje aqui nesse altar. Sobre a sua vida. Deus quer derramar uma unção fresca sobre você aqui hoje. E vou dizer, sem medida, sem limites. Agora, você vai deixar que esses limites que você pode vencer te atrapalhem de receber uma unção fresca nessa noite, irmão. Deus quer gerar uma intimidade profunda com você, como Ele nunca gerou. Aqui hoje, eu sei que os nossos melhores momentos é no nosso quarto, no nosso secreto, eu sei disso. Mas Deus te convocou para esse lugar, não para o Monte Sinai. Deus te convocou para Rua Inácio Pereira, número 10, Segunda Igreja Batista, Jardim Carioca. Deus te chamou de casa, te trouxe de casa, para Deus derramar sobre você nessa noite graça. Por favor, ouça a voz do Espírito. Rompa seus limites. Rompa as barreiras. Se for pecado, confesse. Se for orgulho, abandone. Se for vaidade, abra mão. Se for mágoa, ressentimento, seja curado. Se é uma ação demoníaca, receba libertação. Mas não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje sem a tua bênção. Não saia. A sua bênção depende de barreiras a ser vencidas. Os irmãos vão ministrar uma canção. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou pedir, eu vou pedir tão somente que você se manifeste. Que você dê passos em direção ao altar. Vem segurando na mão do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Qual é a barreira que você precisa vencer hoje? A canção pode ser ministrada. Vem, irmão, segurando na mão dele. Vem vencendo. Vem. Vem cá. Sai do seu lugar. Vem pedir ao Senhor para te ajudar. Vem, irmão. Quem vai dar o primeiro passo? Eu tenho toda a convicção do apelo que estou fazendo aqui agora. Toda a convicção. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você.
Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Sai dessa cadeira aí, irmão. Sai dessa cadeira. Eu saí da minha cadeira para falar com Deus quando Ele me falou pela essa palavra. Sai, irmão. Primeiro vença as barreiras. Depois desfrute do que Deus quer te dar. Chega só um pouquinho para cá, irmãos, por favor. Você sabe que essa palavra é para você. Às vezes você pode pensar assim, mas eu cometo tantos erros, eu cometo tantos pecados, eu não sou digno de ir neste altar. Mas você que já experimentou a presença de Deus, Ele te convida a vencer barreiras nessa noite. Ele te convida a vencer barreiras nessa noite. Vem, se derrame diante dele, porque Ele te convida. Não resista à voz do Espírito de Deus, não resista à voz do Espírito dele. Você pode pensar que Ele te abandonou, mas Ele não te abandonou. Ele segura
que não consegue viver sem a presença do Espírito. Sai do teu lugar, querido. Tem gente ainda para vir aqui. O Espírito Santo está mandando te dizer. Tem gente faltando aqui neste lugar. Tem gente faltando aqui na frente. Sai do teu lugar. Não resista. Oh, Deus, em nome de Jesus. Quebra as correntes nessa hora. Correntes que estão, Deus, prendendo os pés dos meus irmãos. Quebra, Jesus. Quebra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos orar? Pastor Silas, vem orar por nós, por favor. Vem orar pedindo a Deus para derramar sobre nós nessa hora graça, unção. Graça e unção. Vamos orar, irmãos? Levante-me suas mãos aos céus, como se você estivesse realmente recebendo algo novo de Deus. Receba algo de novo de Deus agora, irmão. Receba algo novo de Deus. Você que venceu barreiras, receba algo novo de Deus, no nome de Jesus. Declaramos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim como nenhuma barreira há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum passado há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus é que nos lava e nos purifica de todo pecado. E que sela cada um aqui com o selo do Espírito Santo neste novo recomeço. Porque não é pelo nosso mérito, mas sim pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, que rasgou o véu e permitiu este acesso. E cada um aqui está tendo a chance deste novo recomeço. Porque hoje é dia de glorificar o Senhor. É dia de manifestarmos nossa adoração àquele que era, que é e que há de vir. E que derrama o azeite do Espírito Santo para uma nova jornada, para uma nova chance, para uma nova vida. Em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças por esta oportunidade. E que cada um aqui possa resplandecer neste novo caminho. E que durante esta semana, a bênção desta palavra se manifeste a cada momento, na vida de cada um que está aqui, na vida de cada família aqui representada, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, você é vitorioso, irmão, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vitorioso, você é vitoriosa, louvado seja Ele. Pode ficar em pé, quero falar duas coisas que eu preciso falar agora e a gente já vai terminar.